Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É muito bom estar na casa do Senhor para louvar o nome dele. Eu vou pedir ao irmão Davi que esteja orando a Deus pelo culto e por tudo que vai acontecer. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar reunidos aqui com os meus irmãos para louvar o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por todos os benefícios, Pai, e os livramentos que você tem nos concedido, ó Pai. Desde já nós te pedimos também pela palavra que logo mais será trazida aos nossos corações, que nós possamos estar sempre, Pai, atentos, Senhor Deus, a mesmo. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vamos cantar o hino 67 do canto cristão. Nesse momento, eu convido a igreja a se colocar de pé e abrir nossas Bíblias em Salmos 100, verso 1 e 2. Salmos 100, verso 1 e 2. Vou convidar a igreja que leia juntamente comigo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Amém. Podeis sentar. Eu vou convidar a irmã Jane, que vai fazer uma participação nesse momento.
disposição para dízimos e ofertas. Amém. Nesse momento eu vou pedir à irmã Madalena que venha estar orando pelos dízimos e ofertas e também pelo pregador desta noite. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, eu quero te pedir em favor, meu Deus, da irmã que está na frente, esteja usando ela grandemente, meu Deus. Também, meu Deus, de todos os irmãos que depositaram dízimo e oferta, meu Deus, esteja, meu Deus, ajudando cada um deles e aqueles que estão desempregados, meu Deus, que o Senhor possa estar preparando, meu Deus, o trabalho para cada um deles, meu Deus. Que esse dinheiro seja usado na tua obra, meu Pai. Te pedindo pelo irmão que vai trazer a mensagem, use ele, meu Deus, grandemente, meu Pai, e que a palavra venha falar aos nossos corações, meu Pai. Que nós venhamos ter temor de Ti, meu Deus, e que nós venhamos estar praticando, meu Deus, a Tua palavra a cada dia, meu Pai. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos cantar 2 corinhos. Render graças ao Senhor e Ele exaltado. Amém.
igreja pode sentar. Quero agradecer a todos os nossos visitantes que estão presentes. É muito bom ter vocês aqui. E nesse momento, eu convido o pregador dessa noite a estar com a oportunidade. E o pedestal? Pode ser. Mas daqui. Boa noite, irmãos. Boa noite, amados amigos que nos visitam. Boa noite, os irmãos que presentes e não presentes, que se encontram nos seus lares, nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos. Amém? Irmãos, faz necessário informá-los que esta noite o pregador que estava escalado, ele não passou muito bem, é o pastor Estélio Braga, e a escala ali de pregadores foi feita com uma certa urgência. Então os irmãos talvez estariam esperando o pregador Estélio esta noite, devido a esse probleminha que ele enfrentou, não foi possível ele fazer presença. Mas eu quero deixar claro que o pastor está passando bem, tá? Só foi um mal-estar, então nós tivemos que estar substituindo ele nesta noite. Sabemos que a igreja tem bastante pregadores, alguns pregadores estão compromissados esta noite, inclusive o pastor Expedito, irmão Marivaldo e outros, e aí nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, para fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós, vir e transmitir a sua palavra. Tá bom, irmãos? Desde já eu peço aos irmãos que continuem orando pelo pastor Estélio, pela sua recuperação. Continue também orando pelo pastor Expedito, sua casa, seus familiares, e continuemos em atitude de oração, orando uns pelos outros, pois assim certamente seremos muito mais fortes. Irmãos, eu escolhi esta noite um texto que eu gosto muito de falar, desde que eu fiz um trabalho voltado para alguns profetas, e um dos profetas que eu me identifiquei bastante foi com o profeta Jonas. O profeta Jonas, apesar dos pesares, nós sabemos, ele, nos seus textos ali do livro de Jonas, nós tiramos bastante lição para nossas vidas. Lição é essa que é continuamente diária, onde nós explicitamente nós percebemos ali a parte humana do homem e suas atitudes, onde alguns reconhecem Jonas como o profeta fujão, profeta rebelde, e alguns dizem também que ele foi conhecido na sua época como profeta covarde. Então ele infelizmente, por ser profeta, está exposto a alguma coisa, e diante daquela missão que Deus entregou para ele cumprir, ele negando a sua natureza ali, querer cumprir a vontade de Deus, ele fugiu de Deus, não aceitando ali a voz de Deus na sua vida. Deus determinou que Jonas fosse profetizar aos ninivitas, com a intenção de salvá-los, e Jonas, por ter uma história muito ruim com os ninivitas, ele preferiu simplesmente fugir e não atender a cumprir a ordem de Deus. Baseado nisso, irmãos, eu gostaria de começar lendo e convidar os irmãos, aqueles que puderem ficar de pé, abrir em Jonas 1, versículo 2 e 3. Em seguida nós vamos ler Jonas 4, de 1 a 3. E vamos ler então. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te,
vai à grande cidade de Nínive e clama a ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Então, o versículo, aqui ainda no capítulo, capítulo 4, versículo de 1 a 3, também. E com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e de grande benignidade, que te arrependes do mal. Que Deus abençoe com a leitura da palavra. Podeis assentar, irmãos. Oremos a Deus. Bendito Deus, Pai de infinita graça, nós clamamos nessa hora por cada um presente e não presente, pela vida dos teus servos. Pedimos, ó Deus, pela minha vida, que o Senhor esteja cada dia falando no meu coração, através da tua palavra. Ajude, Deus, através do teu Espírito, Deus, ensinar, ó Deus, a cada um de nós que possamos compreender que o Senhor é Deus. O Deus é o Deus sobre todas as coisas, e pois sem ti, Deus, nada podemos fazer. Ajude-nos, ó Deus, a compreender que nós devemos ser luz no meio das trevas, devemos ser exemplo, ó Deus, diante de uma sociedade, Deus, corrupta, mas que possamos, Deus, ser diferente, falando sempre do teu evangelho, da tua palavra, levando, Deus, a mensagem de salvação a todos aqueles que crêem e ouvem no evangelho. Por isso, ó Deus, seja com cada um de nós. Ajude-nos, ó Deus, a transformar nossas vidas e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jonas obedecera ao Senhor indo a Nínive e pregando a mensagem de Deus, mas a atitude do seu coração não fora mudada. Ele odiava tanto os ninivitas que, por causa da sua crueldade, que lá no fundo do seu coração ele torcia para haver a destruição. Às vezes nós, quando começamos a falar de Jonas, deles ter negado a vontade de Deus, nós devemos também parar um pouco e ver o contexto. Jonas ele teve uma experiência muito ruim com os ninivitas. Os ninivitas, se nós acompanharmos a leitura de Jonas de 1 a 4, nós vamos perceber a história que os ninivitas era conhecido como uma das nações mais cruéis que já existiu no passado. Se fazermos um paralelo entre os ninivitas e Sodoma e Gomorra, eles estavam ali par a par um com o outro, diante da situação que ele representava naquele momento. Os ninivitas, eles eram tão cruel que eles não perdoavam de maneira alguma seus inimigos, sem falar nas atrocidades, pecados cometidos por eles. Portanto, irmãos, Jonas, ao perceber, ao ouvir o chamado de Deus, ele negando a levar a mensagem de salvação àquela nação, porque ele tinha vivido uma mal experiência com os ninivitas, onde alguma história diz que os ninivitas abusaram de sua irmã, foram estupradas em praça pública. Os ninivitas também pegaram seus pais e crucificaram-os em árvores. E todo o seu povo sofreu por muitos e muito tempo as atrocidades causadas por aquela poderosa nação cruel e ruim que tanto perseguiu o povo de Deus. Então a atitude de Jonas naqueles primeiros momentos deixa claro a nós e deixa a nós percebermos a seguinte coisa, que Jonas ele agiu apenas de forma e clara, humanamente falando. Naquele momento ele não teve espírito nenhum que trabalhou a vida de Jonas, ele só agiu de forma humana, porque ele jamais, humano, na sua sã consciência, vai ter perdão e misericórdia daqueles que destruiu tudo que você tinha de melhor. Então só através, irmão, do Espírito Santo em nossas vidas,
que vem habitar em nossa vida, nós somos capazes sim de perdoar qualquer atrocidade e também perdoar os nossos inimigos. Só através desse mesmo Espírito Santo nós somos capazes de compreender que todo pecado carece do perdão. Portanto, eu queria chamar a atenção dos irmãos para meditarmos também nesta noite no seguinte tema: o amor e a misericórdia de Deus é estendida a todos. O amor e a misericórdia de Deus é estendida a todos. Portanto, pensando nesse tema, Jonas é um dos profetas mais conhecidos devido à sua estadia no ventre daquele peixe. Quando nós falamos de Jonas, a primeira mensagem que vem à nossa mente é a hospedagem de Jonas no ventre daquele peixe. Por isso que Jonas se tornou um dos profetas mais conhecidos na história bíblica. Conhecido como uma pessoa totalmente incompreensível, desobediente ao chamado do seu Deus, no entanto confessa uma fé nesse Deus quando é pressionado pelos marinheiros por causa da sua indiferença diante da tempestade, e ali ele acaba confessando quem é esse Deus que ele servia. Então nós sabemos ali também na história que ele, ao fugir para Tarsis, comprando ali a passagem em Jope, ele seguiu tentando se esconder de Deus para não cumprir o chamado. Só que uma coisa Jonas não sabia, que para Deus não há lugar para se esconder. Por mais que nós tentamos esconder algo de um para o outro, por mais que nós tentamos fugir de Deus, para Deus não há lugar para se esconder. Ele vai te encontrar de qualquer jeito. Portanto, irmãos, não há lugar para se esconder. E Deus, quando tem um plano traçado, não há quem possa impedir. E o verdadeiro plano de Deus é que Ele, com a sua misericórdia, alcance todo o pecador. Portanto, todos aqueles que pecaram estão destituídos de Deus. Há uma solução através da pessoa, que é Cristo Jesus. E desde que o homem criou uma barreira entre Deus e homem, e Deus sempre arrumou um plano para encontrar e dar salvação ao homem. E hoje você tem a oportunidade de encontrar uma saída, porque só há dois caminhos. Deus sempre ofereceu ao homem, proporcionou ao homem duas opções: vida ou morte, caminho estreito e caminho largo. Então nós devemos estar sempre no momento de escolha, e o melhor caminho a você escolher nesta noite é crer e se arrepender através da pessoa de Jesus. Portanto, irmãos, quero fazer a seguinte pergunta: afinal, quem é Jonas? Jonas foi nascido na região da Galileia, viveu no século 7 antes de Cristo. Jonas também foi citado pela primeira vez no livro de 2 Reis 13, 19 e 25. Viveu na mesma época dos profetas Amós e Miqueias. Seu nome significa pomba. E no versículo 1 ele diz que ele desgostou-se extremamente e ficou irado. Esse termo ele faz um paralelismo tipicamente hebreu, expressando a reação extrema de Jonas diante da salvação da cidade de Nínive. Deus deu uma ordem, irmãos, para Jonas profetizar contra a cidade de Nínive, capital da Síria, conhecida como um povo terrível e cruel, um povo maldoso. Jonas, nessa situação, ao ver tudo aquilo que nós já citamos aqui, ele tinha toda a razão do mundo para não querer aceitar essa missão, pois ele sabia que ir até a Nínive, ao ele entrar naquela cidade, seria suicídio total, porque ele era uma das pessoas que era inimigo de Nínive, seu povo era inimigo de Nínive, e ele sabia que se ele cumprisse a vontade de Deus indo ali, ele estaria se suicidando, talvez ele seria decapitado até mesmo antes de entrar na cidade. Mas ele não sabia, irmãos, que Deus é Deus. Isso foi uma lição para Jonas. Ele não entendia que o Deus que estava mandando ele ali é o Deus que pode tudo, o Deus de todas as coisas, o Deus que opera milagre, o Deus que cura, o Deus que manda.
Deus é Deus acima de qualquer coisa. Então ele não sabia desse detalhe. Todos tinham uma grande surpresa, e Deus tinha uma surpresa não só para Jonas, mas também uma salvação para os ninivitas. Pois Deus queria fazer com que Jonas, primeiro, entendesse que sua dureza de coração, o seu modo de pensar contra um povo e achar que a salvação era só para o seu povo, Deus quis mostrar para Jonas que ele estava ali o tempo todo, mas ele ainda não tinha conhecido Jonas. Deus, por ter ensinado ele desde a sua meninice a viver nos ensinamentos acerca desse Deus, por Deus ter escolhido ele por ser profetas, ele ainda não sabia quem era Deus. E ali Deus tinha uma grande surpresa para Jonas e uma grande salvação para os ninivitas. O resultado de uma cidade toda arrepender e crer no Senhor foi uma missão, assim se dizendo, extraordinária. Mesmo vendo sua missão ser bem sucedida, Jonas demonstra uma grande mágoa contra Deus e ainda pede a sua morte. Que cara ingrato, né, irmãos? Mesmo sabendo de tudo isso, ele acaba se revoltando contra Deus e ainda pede sua morte. Senhor, que me mate. Diante desses fatos, nós podemos aprender algumas lições para nossas vidas e aplicar nos dias de hoje. Devemos aprender, tirar de tudo isso que nós falamos de Jonas, algumas lições para a igreja de Cristo na atualidade. Jonas crê corretamente e reage indiferente diante da ordem de Deus, mesmo tendo sua origem num povo que sabia quem era Deus, qual era a missão dos profetas. Jonas certamente, desde a sua infância, é ensinado a crer e a obedecer a esse Deus que na história seu povo sempre manifestou a seu favor. Então, o próprio Jonas, ele foi beneficiado por esse Deus várias e várias vezes, gerações e gerações passadas, e mesmo assim ele, de modo egoísta, ele não queria ver a salvação daquele povo, que ele, ao seu modo de ver, era seu inimigo. Jonas confirma essa verdade quando os marinheiros fazem uma pergunta sobre quem era seu Deus, de onde ele era, qual era a sua região. Quando ele foi confrontado ali naquela embarcação ao fugir para Tarsis, Deus mandou ali uma grande tempestade, e essa tempestade quase afundou o barco. Os marinheiros entraram em pavor, ali toda aquela tripulação, e o capitão, ao descer ali na embarcação, Jonas está lá adormecido, dormindo tranquilamente. E ali ele é confrontado e é questionado, e perguntaram para ele: então, onde você vem? Qual é a sua região? Quem é seu Deus? Por favor, suba lá, pelo menos clame a ele, porque os meus não estão ouvindo, e todos nós vamos perecer. E Jonas, automaticamente ele reconhece, ele sabe por quê, quem era o problema daquela situação, daquela tempestade. O problema meramente era Jonas. Então, ali, para resolver o problema, aquele povo temerosos pede misericórdia a Deus. Se Deus poupasse, ele estaria oferecendo sacrifício em gratidão a Deus. E Jonas pede para que joguem ele no mar. E os irmãos já sabem a história, que ele foi tragado pelo peixe, e passou 3 dias no ventre do peixe. Ele responde com clareza que era seu Deus, como se confirma quando a sorte recaiu sobre Jonas. Jonas demonstra uma reação de alguém que crê, mas de certa forma vive e age de maneira incoerente. Isso é grande perigo para muitos cristãos, irmãos. Quantos de nós confessamos que cremos e a nossa reação é diferente de tudo aquilo que nós talvez até demonstramos no nosso dia a dia que somos? Muitas vezes nós plantamos uma máscara na nossa face, mas nossos bastidores é bastante ruim, bastante sujo. E pode ter certeza, se nós não nos atentarmos para esses detalhes, a ira de Deus cairá sobre nós. A violenta ira de Deus cairá sobre todos aqueles que
de forma falsificada, demonstra ser, mas não é. Por isso nós não devemos pegar Jonas como exemplo de vida. Nós devemos ter atitude diferente de Jonas e reconhecer todos os dias de nossas vidas que Deus é um Deus misericordioso, que o amor e a misericórdia de Deus ela é estendida a todos e nós devemos compartilhar isso com todos. Para isso Deus nos chamou, para isso Deus nos chama, para isso Deus convida você que ainda não teve um encontro com Cristo, para que você entenda que todos foram destituídos e nós precisamos sim voltar ao seio, à comunhão com Deus. E nós devemos ter a seguinte missão: proferir, profetizar. Nós devemos cumprir esse chamado que Deus nos chama. Deus nos chama para uma missão, para evangelizar e proclamar o evangelho e salvação em Cristo Jesus. Hoje em dia, quantos confessam, irmãos, que Cristo aparentemente, mas não assumem uma vida consagrada, servindo, lutando pela causa do reino de Deus? Quantos diz crer, mas seu testemunho é péssimo diante dos homens? Quantos creem em Deus, mas não muda de atitude? Será que é difícil a gente encontrar assim? Ou nós temos uma luta diária em oração para que Deus nos mude interiormente? Quantos dizem por aí que creem nesse Deus, mas sua atitude ainda é atitude do velho homem? Quantos cristãos estão apoiando a prática de troca de valores que estão se tornando comum para muitos? Quantos reagem com normalidade diante das injustiças? Quantos não ouvem da palavra, mas não obedecem? Isso é o que? Rebeldia. Quando você conhece a verdade e age diferente da verdade, você está sendo rebelde para com Deus. Então nós devemos ter bastante cuidado, irmãos, com esse tipo de rebeldia, porque certamente Deus vai cobrar de nós. Muitos têm crido somente naquilo que lhe convém. Muitas vezes a verdade não é a verdade para todo mundo, porque ele não crê, ele só acredita naquilo que lhe convém. Pessoas dizem que crê, mas não participam, não querem assumir compromisso com a igreja, simplesmente quer continuar eternamente esquentando o banco. Quantos por aí que são velhos de igreja, mas nunca se apresentam para suspender a bandeira de Cristo, mas dizem crer? Quantos? Devemos atentar e não ser como Jonas. São características, irmãos, semelhantes a Jonas, embora declare e confesse uma fé em Deus, mas reage de forma incompreensiva, demonstrando que estão longe de Deus. Se julga conhecer, pertencente a Deus, e não aceita a soberania de Deus. Nós devemos todos os dias saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. Devemos compreender que sem Deus nada podemos fazer. Por mais que eu traço planos que eu entenda que sejam bons para a minha vida ou para a minha família, mas se esse plano não estiver dentro da vontade de Deus, certamente a derrota será logo ali. E eu estarei decepcionado comigo mesmo, porque meus planos têm que estar alinhados com Deus. Jonas não foi agraciado pela compaixão e nega ter compaixão. Não é difícil encontrar pessoas semelhantes a Jonas nas igrejas evangélicas, pessoas que não aprendeu o verdadeiro cristianismo. O profeta Jonas não poderia demonstrar uma reação tão estúpida como ele fez, porque ele foi criado, cresceu, foi treinado, foi preparado para servir um Deus, e além de tudo ele foi chamado por esse próprio Deus. Então ele, por mais que ele seja humano ali, ele não poderia ter essa reação, porque quem chamou ele não fui eu, nem vocês. Quem chamou Jonas para aquela missão foi o próprio Deus, que o escolheu para ser profeta.
Não é difícil encontrar pessoas que seja semelhante a Jonas. Ele declara que Deus tem toda a compaixão com todas as pessoas e começando por ele próprio, e a atitude do egoísta que somente conhece e vê a sua necessidade. Ou seja, ele quis dizer que farinha pouca, meu quião primeiro. Não tem um ditado aí que o pessoal fala, farinha pouca, meu quião primeiro? Jonas só olhava para o lado dele. Ele estava um pouco se lixando para aquela nação ali. Quando Deus falou que ia salvar uma nação, os ninivitas, né, que é um número muito grande, uma grande nação, e simplesmente Jonas entrou em parafuso, porque ele não entrava na cabeça dele ver o bem-estar daquele povo. Da mesma forma, muitos de nós também temos atitudes em alguns momentos como Jonas. Quantos de nós às vezes não queremos o bem-estar do próximo? Quantas vezes nós não queremos ver a alegria do próximo, o sucesso? Ficamos sempre na torcida para que a pessoa continue na mesmice. Nós devemos, não, pelo contrário, a palavra de Deus, quando fala orai sem cessar uns pelos outros, é justamente se você está bom, está bem, eu estarei bem também, porque nós somos só um povo, somos únicos em Cristo Jesus. Então, se doer em você, certamente vai doer em mim. Se eu deixar de cumprir, deixar uma falha com o irmão, certamente Deus vai cobrar isso de mim, porque o nosso compromisso é individual com Deus. Deus não vai cobrar de A, B ou C ou D por causa da minha atitude. Deus vai cobrar, vai acertar diretamente comigo. Quantos irmãos faz oração pedindo favor a Deus, mas não usa de compaixão? Pede, mas quando é para dar, nega, né? Quantos foram perdoados por causa da compaixão, mas não libera perdão? Pediu perdão, misericórdia a Deus, Deus perdoou esse miserável várias vezes, mas ele nunca perdoa ninguém. Jonas não aceitou que Deus tivesse compaixão dos ninivitas. Assim, muitos crentes não se incomodam em ver um pecador perdido. Nós devemos estar preocupados, irmãos, de ser testemunho vivo, para que o pecador veja em nós que Deus de fato transforma o homem. Nós devemos agir de tal maneira que as pessoas percebam em nós que não que nós sejamos melhor do que ninguém, mas as nossas atitudes apresentem essa pessoa que há uma diferença, há um Deus em nossa vida. É tão bom e maravilhoso quando você chega em um ambiente e você ouve das pessoas fazendo a seguinte pergunta: você é um servo? Você é um cristão? E você responde, não é que estou falando com orgulho, mas o crente tem que ser uma forma de se orgulhar. Quando você fala assim, sim, a pessoa assim, eu já tinha percebido faz tempo. Por quê? Porque as suas atitudes, seus gestos, seu jeito, seu comportamento, seu compromisso, seu sim, seu não, a sua sinceridade, não importando se A, B ou C vai discordar da sua sinceridade, mas seja honesto contigo mesmo, seja sincero com as pessoas, não queira agradar para fazer parte da turma, mas seja sincero com você e com Deus, porque certamente você estará tendo muito mais resultado do que andar de forma fingida. Porque se andarmos assim, certamente não conhecia a Deus ainda. Porque o Deus que nós esperamos, ou o Deus que Deus espera de nós, é que nós sejamos sinceros uns para com os outros. Jonas esqueceu rapidamente o favor de Deus, esqueceu que Deus que revelou é cheio de compaixão. Jesus contou, irmão, lá em Lucas 10, 30 a 38, a parábola do bom samaritano, para nos ensinar que devemos ter compaixão e demonstrar a qualquer pessoa, em quaisquer circunstância, vivendo numa sociedade intolerante, que não usa de compaixão com ninguém, por pouco se mata, tortura ou semelhante. Essa parábola de Jesus deixa claro para nossas vidas que nós devemos sim
ser diferente. A igreja não pode caminhar nessa direção, nem aprender desse conceito. Sim, devemos caminhar com o nosso Salvador, que foi uma pessoa cheia de compaixão. Cristianismo sem compaixão, irmão, não existe. Cristão sem compaixão é uma afronta contra Deus. Como Jonas, que demonstrou um comportamento contrário, em alguns momentos, agimos assim, às vezes, de forma contrária a Deus. Jonas tinha uma expectativa de destruição dos ninivitas, mas Deus de grande salvação. Cada um com o seu ponto de vista. Enquanto Jonas tinha uma visão, Deus tinha outra, que era a salvação. Enquanto Jonas queria ver destruição, Deus queria juntar ali os cacos, né? Versículo 4, capítulo 4, Jonas 4, versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Você vê a ideia desse profeta. Ele estava tão assim aguçado em ver a destruição. Assim o texto deixa claro, dá para perceber e pensar da seguinte forma: ele foi chamado a primeira vez, fugiu. Aí ele percebeu que para Deus não tinha maneira não tinha para onde se esconder. Deus mandou ele novamente ir a Nínive. Ele foi, mas ele foi de má vontade. Ali, segundo relatos, a própria palavra diz que Nínive, para você percorrer aquele território, seria mais ou menos 3 dias. E ele, em apenas um dia, ele cumpriu ali a sua missão de levar o evangelho. Isso dá a entender que ele, porcamente, sem compromisso algum, ele passou ali e falou: se você não se arrepender, Deus vai te destruir em 40 dias. E seguiu o caminho. Ele não teve comprometimento nenhum em levar aquela mensagem. Ele só foi por ir mesmo, porque Deus não tinha para onde se esconder. Ele simplesmente ele foi, mas sempre na expectativa de ver a destruição daquele povo. Então no versículo 5, Jonas sentou no lado mais alto daquela cidade, daquele território. Ele escolheu umas montanhas, criou lá um enramado lá, tipo um camarote, e ficou lá esperando o fogo descer do céu. Ficou esperando os ninivitas ser destruídos por Deus, pois ele não tinha perdido a esperança de ver a destruição. Ele não tinha entendido que Deus, se aquele povo se arrependesse, Deus iria salvá-lo a todos, como de fato todos se arrependeram com a sua mensagem. Mesmo porcamente, todos se arrependeram. Não, isso deixa claro também que Deus não precisaria exatamente de Jonas, porque Deus já tinha traçado um plano para aquele povo. Porque Deus não faz acepção de pessoas, pois o amor de Deus é estendido a todos. Deus é longânimo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos sejam salvos, mas para ser salvo não depende só de Deus. Hoje depende de você. Se você crê nas boas novas, se você crê que Jesus é suficiente para salvar a tua vida e resgatar você do pecado e da vida eterna, você certamente será salvo. Basta crer e aceitar essa dádiva de Deus para a sua vida. Jonas aceitou para ver o espetáculo, para ver Nínive sendo destruída por Deus. Ele queria ver fogo descendo do céu, consumindo a cidade de Nínive e seus habitantes ali.
Que coração duro desse camarada. Jonas não pediria a morte em sua oração se ele soubesse que Deus poderia destruir aquele povo. Talvez se Deus tivesse cumprido a tua vontade, ele ia dar um bocado de salto de alegria e jamais ia pedir sua morte. Mas como ele viu que Deus já tinha passado os dias e Deus não tinha ali destruído, e Deus estava ali esperando o arrependimento total daquele povo, então ele se rebelou contra Deus e chegou a pedir a sua morte. Aí eu me pergunto, que tipo de pessoa é capaz de pedir sua própria morte porque Deus quer salvar um povo? Uma pessoa que ainda não conhece o Deus misericordioso. Se nós conhecermos a Deus, Deus fará mudança em nossa vida. Deus operará milagre em minha vida, na sua vida. Deus transformará o mais ruim da minha intimidade em coisas boas. Mas para isso, para compreendermos isso, é necessário que nós possamos a cada dia progredir com a experiência e ter essa intimidade com Deus, buscar essa intimidade com Deus. Não é uma coisa do dia para a noite que acontece, é um exercício diário. Precisamos todos os dias clamar a Deus e pedir essa misericórdia. Nós não devemos olhar para o outro, irmão, um para o outro e ver um inimigo na frente. Nós devemos amar um ao outro e sabermos que nós somos um só povo. Parte de você tem Deus, parte de mim também pertence a Deus. E nós temos uma só, única missão: seguir no deserto, cumprindo aquilo que Deus nos chamou para um objetivo, de levar pessoas à vida eterna. Deus frustrou a expectativa de Jonas, porque houve arrependimento dos ninivitas. Deus não pode ser incoerente, irmãos, quanto à sua promessa no perdão. Jonas fica revoltado contra Deus e não entende os caminhos nem os planos de Deus. O profeta Isaías afirma que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem seus pensamentos os nossos pensamentos. Como Jonas reagiu diante da mudança da sentença contra Nínive, mais uma vez o profeta mostrou que não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Deus trabalha, irmão, como Ele quer, como Ele tem prazer na salvação dos povos. Como dito antes, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas se Deus tem prazer em ver todos salvos. É por isso que incessantemente nós devemos estar pregando o Evangelho, falando de Cristo, levando as boas novas, para que as pessoas possam compreender que a situação que ele encontra é degradável e que só há uma maneira dele se restaurar e ter uma nova vida, ter um novo conceito, ter uma nova história, somente em Cristo Jesus. Sem Cristo, sem Deus, nós não somos nada, somos trapos de imundície. Quantas vezes não aceitamos o arrependimento de pessoas que consideramos que não merecem? Isso já entra o nosso julgamento como homem. Quantas vezes não desejamos até a morte de pessoas indesejadas? Não aceitamos a ideia de salvação para algum grupo. Quantas vezes afirmamos que determinada pessoa não merece salvação? Muitas vezes nem falamos de Cristo para indivíduos que achamos que não vão aceitar Jesus. Mas queremos sempre estar um passo à frente de Deus, né? Sempre julgando alguma coisa, ser conhecedor de algo. Muitas vezes nem falamos de Cristo para indivíduos que achamos que não vai aceitar Jesus como Salvador. Não podemos criar rótulos e rotular as pessoas. Quem julga tudo e todos, esse papel cabe a Deus, não a mim nem você. Quem tem que julgar se A, B ou C ou D é certo ou errado é Deus. Nós devemos simplesmente pregar o Evangelho.
pregar Cristo, levar as boas novas de arrependimentos. Essa missão de julgar cabe a Deus, porque os samaritanos não receberam ali naquela passagem que os samaritanos não receberam a Jesus. O que é que os apóstolos quiseram fazer? Destruir aquela aldeia. Está lá em Lucas 9:51. E o que Jesus respondeu ali aos seus discípulos? Que o seu espírito não é de destruição, e sim de salvação. Essa foi a melhor resposta. E Jesus, seus próprios discípulos se revoltaram, ficaram revoltados, porque aquela aldeia ali, os samaritanos, não quiseram receber Jesus. Ele achou que poderia destruir. Jesus, calma, meu espírito não é esse que vocês têm, destruição. Meu espírito é apenas de salvar e não destruir. Jonas pensava que a salvação era uma bênção exclusiva do seu povo, como muitas igrejas também acham que a salvação é exclusiva, que eu sou a melhor, que a outra não sabe ensinar nada, né? Como algumas igrejas que julgam seres melhor que as outras e ainda quer deter a salvação como sua prioridade, sua propriedade. São os Jonas atuais, que também deseja que os demais sejam destruídos, porque não faz parte de seu grupo. Da mesma maneira que Jonas demonstrou que não conhecia seu Deus, hoje quantos grupos também não conhecem o Jesus da Bíblia? Quantos grupos ainda hoje não conhecem o Jesus da Bíblia? Embora afirme que conheça, vive como Jonas enganados quanto ao poder e à vontade de Deus. É muito fácil destruir para quem nunca construiu nada. É muito fácil destruir para quem nunca fez parte da criação, nem desejar ajudar e participar da obra de Deus, pois sabemos que a obra é dura, dá trabalho. Por isso que muitos fogem de assumir o compromisso com a palavra, com o trabalho de Deus, porque é um trabalho que não é remunerado e muitas vezes é cansativo. Você tem que se dispor seu tempo, você tem que ter um comprometimento semanal, diário, para cumprir tais tarefas. E muitas vezes nós estamos tão ocupados com muitas coisas pessoais que nós deixamos sempre as coisas de Deus para o lado. Mas Deus sabe o coração de cada um e Ele tratará no seu tempo o coração de cada um de nós. Deus trata comigo, trata com você, trata com todos nós no seu tempo e na sua hora. Então nós devemos estar pegando Jonas, aplicando em nossa vida e entender que Jonas, apesar de ter andado com Deus, ter ouvido a voz de Deus, ter assumido o compromisso, mas ele viveu se enganando por muito tempo, porque ele não tinha ainda uma experiência íntima com Deus. E nós devemos aprender ter essa experiência íntima com Deus, que é buscar em oração e na palavra todos os dias. Quantos estão nas igrejas porque um dia, irmãos, suspendeu a mão? Pelo fato de suspender a mão, isso não significa que você já adquiriu a salvação. Para você adquirir a salvação, uma coisa vai muito mais além, que é uma convivência diária, uma intimidade, é você buscar incessantemente a sua salvação, é você se purificar de muitas coisas do velho homem. Muitas vezes, pelo fato de você levantar a mão, isso não quer dizer que eu larguei todas as minhas atrocidades, todos os meus pecados. Continuar pecando, eu vou continuar sempre pecando, porque nós somos miseráveis, não há justo nesta terra. Mas nós devemos todos os dias nos arrepender e crer no Evangelho. Crer que nós somos carentes, somos necessitados do perdão de Deus e buscar sempre essa transformação de vida, buscar sempre essa mudança de comportamento. Achar que as coisas fáceis vai nos levar a ter grandes coisas. Pelo contrário, as coisas fáceis só nos levam à destruição, a vergonha, a derrota. E Deus não quer isso nem para mim nem para você.
Deus quer que você tenha um coração transformado e que você entenda que Ele é Deus e é o Deus soberano, o Deus de todas as coisas. Temos muitas vezes agido como Jonas agiu. Se faz necessário pedir a Deus que mude nosso conceito, antes que nos transformemos em Jonas, profeta de destruição e não da salvação. Nós devemos entender que a expectativa de Deus é que nós sejamos pessoas diferentes, vasos novos. O que Deus espera de mim e de você é que nós tenhamos compromisso com sua palavra. Você não precisa ser bonito ou feio para falar de Jesus. Você precisa ser corajoso. Você não precisa ter vergonha de Cristo para falar dele. É na sua intimidade, é no seu trabalho, é no seu dia a dia que você apresenta Jesus. Mas só apresenta Jesus aquele que tem intimidade com o Mestre. Jonas naquele momento não quis apresentar Deus ao Ninivitas porque ele não tinha um comprometimento, ele não tinha um conhecimento íntimo com Deus. Mas Deus mostrou a Jonas em todas as esferas que ele é Deus. E Deus também pode mostrar a igreja atual, mesmo a igreja às vezes remando contra a vontade de Deus, contra o plano de salvação de Deus, Deus sempre vai mostrar, revelar à igreja que Ele está no comando de todas as coisas. Semana eu vim da Porto, irmãos, eu estava observando com minha esposa a orla norte ali. Quando a gente passava no sábado ali, era um movimento desenfreado naquelas barracas de praia. E aconteceu um fenômeno mundial, que por mais que as pessoas falem que o que está acontecendo foi uma criação humana, mas nós sabemos que, de acordo com a palavra, nada nesse mundo, nenhuma folha cai se não acontecer de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque o mal do homem chegou até Deus, e Deus criou situações para travar o mundo, porque esse fenômeno não é um fenômeno local, é um fenômeno na esfera mundial. Se olharmos o contexto, vamos perceber um cenário destruidor, um cenário onde tudo parou. A prostituição diminuiu, porque as pessoas não têm muito espaço para continuar fazendo as suas atrocidades. Se você olhar ali passar pelas barracas Toa, Chemoá, num sábado, final de semana, aquilo ali não dava nem para você passar de carro nem de moto ali, porque as pessoas não tinham espaço para você, tinha que esperar as pessoas atravessar a rua para você seguir o caminho. Hoje você passa ali, está um deserto. Você vê países por aí que abriu suas fronteiras, abriu suas praias, mas assim, já fechou novamente, porque quer dar sempre um passo diante de Deus. Quantos de nós estamos iguais hoje aqui, ó? Todo mundo com a máscara no rosto, porque Deus quis assim, irmãos, que nós baixemos nossas bolas, achamos que somos alguma coisa, e Deus falou: peraí, está na hora de vocês refletir sobre tais coisas. Eu vejo claramente que o que está acontecendo, essa pandemia aí, nada mais é algo que aconteceu de acordo com Deus, para Deus mostrar o homem que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele vai proteger os seus até o fim. Basta crer e verá a sua glória. Que assim, irmãos, Deus possa nos ajudar e nos acrescentar todos os dias em nossas vidas o seu Espírito, para que nós possamos compreender que só através do teu Espírito nós somos capazes de aprender sobre Ele, sobre sua palavra, e termos um crescimento espiritual na nossa caminhada cristã. Que assim Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos, encerrando. Vou pedir um irmão que nos eleve a Deus. Vou pedir o irmão Renildo, se puder. Thaís, tem alguma coisa?
Amado Deus, Pai nosso que estás no céu, Senhor Deus, graça te damos mais uma noite aqui, reunido na tua casa, Senhor Deus, para ouvir a tua santa palavra, pela palavra que foi dirigida a todos nós, ó Deus, e também aquelas pessoas que estão em casa ouvindo, que o Senhor esteja, Pai, abrindo sempre todo o nosso corações, ó Deus, e a nossa mente, ó Deus, que a gente venha entender sobre a tua santa palavra. Esteja abençoando o teu servo Antônio, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, dando a ele e a mais irmãos, Senhor Deus, toda a sabedoria da tua santa palavra para eles. Dê também, ó Pai, a tua proteção a todos nós, para nossos lares, Senhor Deus. Esteja nos levando em paz, Senhor Deus, dando uma noite de paz da tua graça, Senhor Deus, a todos nós. E também, ó Deus, aqueles amados irmãos que estão nos pontos de pregações, Senhor Deus, o Senhor esteja trazendo, Deus, para o seu lar, ó Deus, cada um de acordo com a tua santa vontade, ó Deus. Esteja, ó Deus, Pai, nos abençoando e nos ensinando, Deus, a te buscar cada vez mais. Em nome de teu Filho Santo amado, Senhor. Amém. Assim estamos despedindo, irmãos.